Olá, eu sou Marcelo Campos, esse é o programa Cidadania da TV Senado. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Eu receberei agora Dani Verdugo. Ela é administradora, headhunter e consultora de carreiras na empresa The Consulting e vai nos trazer dicas sobre como empreender com sucesso. Dani, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigada pelo convite, Marcelo. Obrigada. Boa tarde a todos. Dani, vamos primeiro falar assim, sobre o que seriam os primeiros passos, né, para a pessoa que está querendo empreender. O Brasil é um país que tem uma característica muito positiva em relação ao empreendedorismo. São muitos empreendedores, muitas empresas começando todo ano, mas a gente também tem um índice elevado de empresas que fecham as portas nos 2 primeiros anos, especialmente nos 5 primeiros anos. Quais são as dicas que você traria para a pessoa que está começando a empreender ou pensando em iniciar um novo empreendimento? Independentemente do tamanho da empresa, Marcelo, é muito importante que o futuro empreendedor ele faça um planejamento prévio, que ele tenha um mínimo de conhecimento a respeito do mercado onde ele pretende atuar e dos clientes que ele pretende atender, né? Seja no B2C ou no B2B, ele precisa conhecer um pouco esse mercado e a concorrência, até para ele definir no seu planejamento, no seu plano de negócio, como é que ele vai se diferenciar, que caminho ele vai seguir. Eu diria que esses 3 pilares são essenciais para dar o primeiro passo ao empreendedorismo. Tá. Você citou o B2B e o B2C. Muita gente não sabe exatamente o que é isso. Você podia dar uma luz aí para a gente, explicar um pouquinho rapidamente, porque isso é bastante importante. Sem dúvida. O B2C é o Business to Consumer, né? Então é o negócio para o consumidor final, para o cliente final. E o B2B é Business to Business, é de empresa para empresa. Então, por exemplo, o negócio onde eu atuo hoje é prestação de serviço para empresas, né? Mas eu já tive um negócio que prestava serviço para o cliente final. Então, essa é basicamente a diferença. E tem empresas que prestam serviço para ambos os clientes, né? Tem o canal pessoa física e o canal empresas. Agora, nessa questão de experiência de mercado, esse é um dos pontos relevantes porque é uma das características que marca a diferença entre empresas bem-sucedidas daquelas empresas que, infelizmente, fecham as portas muito cedo. Qual seria o tempo razoável de experiência numa determinada atividade para que a pessoa esteja pronta para começar o seu próprio negócio? Olha, Marcelo, eu diria que não é nem obrigatória a experiência no negócio, né? Digamos que eu seja um funcionário de um banco, por exemplo, e queira empreender num negócio que eu não conheço. Eu quero ter uma loja de roupas, por exemplo. Eu nunca trabalhei, mas eu preciso estudar a respeito. Então, eu vou procurar saber, eu vou me informar. Seja no Sebrae, seja com outros empresários do setor, eu preciso buscar esse repertório. E aí, nesse sentido, não teria um tempo mínimo. Agora, se eu já atuo num mercado e quero trabalhar nesse mercado, o que foi o que eu fiz? Eu era uma profissional de RH, funcionária de uma organização e quis abrir uma empresa de prestação de serviços de RH. No meu caso, eu já tinha muitos anos de experiência e foi mais fácil. Mas se eu não tivesse atuado nesse setor, era possível atuar nele, mesmo sem ter trabalhado nele, desde que eu fosse buscar informação com quem já empreendesse ou com outras empresas que fosse benchmark, ou seja, uma referência para mim. Eu diria que se você atua no setor, pelo menos 1 ano de experiência. Se você não atua no setor, boas horas de pesquisa, e aí pelo menos uns 3 meses de pesquisa. Para conhecer melhor o ramo de atividade, conhecer os concorrentes. Você citou uma questão aí bem importante. Essa pesquisa de mercado, conhecer concorrências, conhecer o que está sendo oferecido. Qual a importância disso para quem quer começar a empreender? É muito importante, sob vários pontos de vista, né? Desde qual vai ser a sua precificação, passando por como vai ser a experiência do seu cliente e, por fim, para você definir qual vai ser o seu diferencial. Então, se eu vou para o mercado oferecer um produto ou vender um tipo de serviço, se eu sei como o meu concorrente se comporta, quanto ele cobra, o quanto o cliente gosta dele, eu posso
criar um produto, um serviço tão bom quanto ou melhor que o dele, né? Ou não tão bom quanto ou melhor, mas muito mais barato e acessível. Então, o tal do diferencial competitivo. Toda empresa precisa ter o seu. E conhecer a concorrência é a melhor maneira de definir o seu diferencial. No que diz respeito ao planejamento, esse é um dos pontos também que muitos empresários pecam, porque começam um negócio, e aqui vale lembrar que todo mundo que começa um negócio começa com um sonho, com a vontade de ver aquela empresa dar certo, de crescer, Sim. de trazer retornos e realização profissional. Mas muitas vezes, né, nesse momento às vezes de euforia, de grande confiança, deixam de fazer a parte que é tão importante, que é o planejamento. Gostaria que você falasse um pouco sobre a importância do planejamento e quais seriam os principais aspectos para um bom planejamento antes de iniciar um negócio. Tá. Esse ponto que você trouxe é super importante, Marcelo, porque o planejamento ele é estrutural, mas pouquíssimas pessoas têm acesso a ferramentas de planejamento, né? Tem a experiência de já ter participado de um business plan, né? De um planejamento de negócio. Eu mesma, que trabalhava no mercado corporativo, quando fui empreender, eu não tinha a experiência de já ter conduzido um planejamento estratégico, né? Então, vamos lá. Mas eu nunca fiz um planejamento, eu não tenho ferramentas de planejamento, como é que eu vou abrir uma empresa? O mercado está aí muito à disposição, com muita ferramenta gratuita, muita metodologia gratuita na internet e, mais uma vez, centros de apoio ao empreendedorismo, o próprio Sebrae, que oferecem essas ferramentas gratuitamente, tá? Então, um planejamento prévio para a abertura do negócio, ele basicamente vai criar ali uma linha do tempo, né? Do passo a passo para você abrir o negócio, implementar o negócio e fazer o go-to-market, né? Ir para o mercado. Os aspectos principais do planejamento são basicamente produto, então produto ou serviço, precificação, seguido de marca e toda essa questão de como eu vou me posicionar no mercado. Tem toda a questão financeira, então de que capital eu preciso para abrir esse negócio, de que capital de giro eu preciso, seja para obter estoque, manter estoque, a operação em si, e qual público eu preciso ter dentro da minha organização, ou seja, os meus funcionários, os meus colaboradores, de quantas pessoas, em quais posições, em quais cargos eu preciso ter para a minha operação rodar. Então, o planejamento estratégico, ele traz essa visão mínima, ele pode ser muito mais completo, tá? Mas mínima de produto, de estrutura financeira, especialmente capital de giro, e de pessoal para tocar o meu negócio. É essencial, porque senão você tem uma ideia e você não sabe muito como fazer, entendeu? Aí vai naquela situação, às vezes, de euforia, de ânimo, que é importante. Sim. E é o tal do espírito empreendedor, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas peca às vezes no planejamento, às vezes um negócio que tinha tudo para dar certo pode encontrar dificuldades. Agora eu quero reforçar aqui, você comentou os cursos do Sebrae, lembrar as pessoas, gente, o Sebrae oferece vários cursos gratuitos, muita informação gratuita sobre mercado, assessoria. Então, vale a pena, vou pedir para o pessoal da nossa produção colocar aí o sebrae.com.br para que as pessoas façam aí o acesso àquelas pessoas que estão pensando em empreender e, sem dúvida, é uma grande ajuda para quem está iniciando o seu negócio. Sim. Agora, um aspecto que eu vou colocar que é um momento delicado. A gente vive um momento de grande instabilidade econômica, nós falávamos um pouco sobre isso antes do começo da entrevista. Sim. E há um grande número também de empresas que não andam muito ou que tem a característica, né, não seria exatamente o motivo, de que a pessoa iniciou o negócio no momento em que estava desempregado. Essa questão de você ter um trabalho, ter alguma fonte de renda anterior ao início do negócio, para que ele não seja toda a sua fonte de renda, isso também faz diferença? Como é que as pessoas podem lidar com isso? Faz diferença, mas é bastante desafiador.
os negócios que são iniciados e que dependem do empreendedor, e este empreendedor concilia uma outra atividade, ele fica com o tempo a ser investido no negócio limitado. Uhum. Então, é difícil ele conseguir se focar e colocar a energia necessária, exceto se ele, por exemplo, vai comprar uma franquia, só um exemplo, tá? Não precisa necessariamente ser franquia, mas se ele vai comprar uma franquia e vai ter ali toda a estrutura da franqueadora, né? Esse manual, beabá, e tem condição financeira de contratar a equipe, e aí part-time, né? Então ele continua sendo colaborador de uma empresa e vai ali ter uma equipe para tocar o negócio, ok, funciona. Agora, se ele vai estar à frente do negócio e quiser conciliar, é o que a gente costuma dizer, é o voo de pato, né? Ele nada, ele anda, ele voa, mas ele não faz nada muito bem feito. Então tem que tomar cuidado com essa questão, porque o empreendedorismo exige muito tempo, exige muitas horas de trabalho, de estudo, e conciliar nem sempre é uma boa ideia. Uhum. Tá. Agora, voltando na questão do espírito empreendedor. Quer dizer, as pessoas que vão começar um negócio, seja um microempreendedor individual, seja uma pequena empresa, enfim, cada um dentro da sua área de atividade vai escolher o melhor formato. Ao iniciar um negócio, a pessoa está imbuída desse espírito empreendedor. Mas muitas vezes isso parte de um desconhecimento do que seja, né, de quais sejam as características de uma pessoa que tem esse perfil de ser empreendedor, que não é uma característica de todo mundo, né? Tem gente que tem mais uma característica de ser um bom coordenador, mas às vezes não tem aquela de ser um bom empreendedor, de ser um bom supervisor ou um pesquisador. Enfim, isso é parte da diversidade humana. Como é que você caracterizaria a pessoa que realmente tem um espírito empreendedor? Que perguntas a pessoa deve se fazer para realmente se conhecer e dizer, não, eu tenho essa característica? Excelente pergunta, né? E hoje, até falando em franquias, as franqueadoras, as grandes franqueadoras fazem ali uma avaliação do perfil do franqueado, que antes era muito financeira, agora é muito comportamental, porque ao longo dos anos as franqueadoras começaram a perceber que muitos franqueados tinham muito dinheiro, tinham muito recurso, mas ou não gostavam do negócio ou não tinham perfil para empreendedorismo. Então eu destacaria aqui 3, que são as principais, tá? A primeira delas é a resiliência, Marcelo. O empreendedor precisa ser resiliente, no Brasil mais ainda, porque não é fácil empreender no Brasil, né? Sim, sem dúvida. É um desafio, tem muita burocracia, né? Muito imposto e tudo isso. A segunda delas é a curiosidade. Então, o empreendedor, ele precisa ser curioso, ele precisa de verdade se interessar pelo segmento dele, pelo setor dele e por tudo que permeia o negócio dele. Então, toda a cadeia que permeia o negócio dele. Então, por exemplo, se eu tenho um varejo, como funciona o e-commerce? Como funciona o processo de produção do produto que eu revendo? E por aí vai. E ele precisa, sem dúvida nenhuma, ter bons relacionamentos, tá? Ele precisa se relacionar bem, porque ninguém, exceto profissionais liberais, consegue empreender sem ter uma rede de relacionamentos bem consolidada. Então, essas são as três características principais, que são comportamentais, se você parar para ver. Todas elas são comportamentais. Aí tem uma série de outras que eu conseguiria destacar aqui, mas essas são as mais importantes. Uhum. Dentro dessas características que você acabou de colocar, eu queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco da primeira, porque a resiliência é confundida por muitas pessoas com resistência. Vou tentar dar um exemplo aqui. A pessoa que corre uma maratona, ela tem uma resistência física, né? Uhum. Mas a resiliência, ela vai um pouco além disso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa característica, porque me parece bastante importante para quem quer realmente empreender. Sim. A resiliência, ela é uma característica de flexibilidade, né? Então, o profissional ou a pessoa resiliente, ela não desiste facilmente.
E tem até a ver com a questão da resistência, mas ela é flexível, então ela se adapta, ela se molda. Não dá certo, ela no outro dia tenta novamente. Não dá certo de novo, ela revisita os motivos pelos quais ela não teve sucesso, tenta modificar alguma coisa e vai tentar mais uma vez. Porque no fim do dia, empreender, e mais uma vez, desde o microempreendedor individual até o grande empresário, aquele cara que tem recursos e tal, eles vão, dentro do seu contexto, sofrer vários desafios, se deparar com vários desafios. Então, desde a questão fiscal, tributária, burocrática, que a gente acabou de falar, passando por concorrência, ainda mais nesses últimos tempos, né, pós-pandemia, quanta empresa não abriu? Então, assim, a concorrência é muito dinâmica em todos os setores hoje, até como conquistar o cliente está cada vez mais, oferta e demanda, né, o cliente está cada vez mais exigente. Então, assim, não adianta a gente, é um jargão, e eu não gosto muito de usar jargões, mas é uma verdade, o sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã. Então, quando eu falo sobre a curiosidade, está muito relacionado a isso também, à resiliência. Então, assim, eu estou muito bem hoje, mas eu tenho que me preparar para estar melhor amanhã, e depois, e não entrar na zona de conforto. E ser resiliente é isso, é não parar e não esmorecer diante das dificuldades, porque a vida de empreendedorismo é assim. Matar um leão por dia, né? É isso aí. É bem isso. Agora, você colocou um ponto importante, essa questão de não se acomodar, vamos dizer assim, com o sucesso de ontem, achando que ele vai se repetir amanhã, porque o mundo é dinâmico. A gente vive um momento que mostra isso de forma bastante ostensiva para a gente. A importância da inovação para o empresário, manter uma mentalidade inovadora e buscar inovação. Qual é a importância disso? Gostaria que você aproveitasse e falasse um pouco do seu ponto de vista. O que é a inovação para você, especialmente, por exemplo, na área de serviços, né? A inovação muitas vezes é associada à tecnologia, pesquisas, mas na área de serviço e na nossa vida, no dia a dia, sempre é possível inovar. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a importância desse pensamento inovador para quem está abrindo um negócio, para quem já está empreendendo. Sim. Inovação, e você pegou no ponto-chave, né? Se engana quem pensa que inovação é tecnologia, exclusivamente tecnologia. O que é inovar? O conceito em si, ele é traduzido como fazer algo diferente do que tem sido feito, né? Então, a importância da inovação para qualquer tipo de negócio é muito alta. Eu vou te dar um dado que, assim, nós fazemos recrutamento e seleção de executivos na The Consulting, e no ano de 2020, as posições de inovação, e a cadeira mesmo, de inovação, não necessariamente tecnologia, elas foram o nosso maior volume de posições no ano. Ou seja, o mercado demitindo por conta de pandemia e, em contrapartida, uma enxurrada de contratações para posições de inovação. Então, é extremamente importante, independentemente do mercado, e inovar, você consegue inovar desde as menores coisas, Marcelo. E inovação não necessariamente demanda investimento, tá? E aí, como é que a gente consegue inovar de maneira prática? Oferecendo para o cliente uma experiência diferente, agregando valor à nossa entrega. Então, são pequenas coisas. Às vezes, o produto é o mesmo, mas a forma como você entrega para o cliente, a forma como você faz o seu pós-venda é inovadora, muitas vezes. E é isso que faz com que o cliente seja fidelizado e volte a comprar de você, por exemplo. Tá? Mas isso é só um exemplo aí. Podemos falar de inovação em gestão de pessoas, inovação em processos, mas a inovação é essencial, você está certo. Eu completo essa sua fala com uma informação que veio da pesquisa demográfica, né, o Sebrae. Ele tem, dentro de todo o apoio às micro e pequenas empresas, uma pesquisa que eles fazem sempre sobre a demografia, que vai justamente mostrar quantas empresas estão surgindo no país e aquelas que estão fechando a porta e quantas as que estão também prosperando. E uma das características encontradas nas empresas que, infelizmente, não tiveram vida longa foi a falta de aperfeiçoamento. O empresário não tem o hábito de buscar aperfeiçoamento a cada dia. Sim. Essa é uma das questões.
E se a gente for olhar até setores mais rígidos, né, eu diria, porque são muito regulados, como, por exemplo, prestação de serviço de direito, né, advogados, até esse tipo de serviço, eu vejo cada vez mais os escritórios buscando ferramenta de comunicação com o cliente, metodologias distintas de tratar uma problemática, e olha como é técnica a área do direito. E mesmo assim, os escritórios têm buscado inovar na forma de se relacionar com o cliente. Muita gente acha que a criatividade é uma característica que só se aplica a setores culturais ou do entretenimento. Eu penso que criatividade vale para tudo. No direito, sem dúvida alguma, a criatividade é bastante importante. Sim. Agora, eu vou voltar um pouquinho lá para o começo da nossa entrevista, quando a gente falava da questão da experiência de mercado, que você fez algumas colocações muito boas. Às vezes a pessoa tem a experiência de mercado, já trabalha há bastante tempo num determinado ramo aí da economia e resolve empreender. Mas daí ela esquece de uma questão importante, que é a sua capacidade de gestão, de gerência do negócio. Qual a importância de uma pessoa, mesmo estando já numa atividade há bastante tempo, já conhecendo, tanto na parte teórica quanto na parte prática, dela buscar esse conhecimento, que já é uma coisa da administração, que é a sua área de formação, da gestão do negócio, buscar cursos para gerir um negócio? É essencial, Marcelo. Eu diria que, claro, algumas pessoas têm, por natureza, né, essa habilidade, essa capacidade de tirar, né, o melhor das pessoas e fazer gestão de pessoas e ser exemplo, mas não é para todo mundo, não é um perfil que todos têm. É uma das principais características que um acionista, um CEO de uma empresa busca num executivo que ele vai contratar. E, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial está aí, a tecnologia está aí, mas qualquer negócio depende das pessoas que trabalham nele. Qualquer negócio de qualquer tamanho. Então, um empreendedor que vai empregar pessoas e a sua empresa vai depender dos seus funcionários para acontecer, ele precisa investir em gestão de pessoas. E aí é técnica, mas é também muita empatia, Marcelo. É também ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. E se engana quem acha que vai empreender. Ao empreender, eu vou deixar de ter chefe e vou passar a ser o chefe e vou fazer tudo do jeito que eu quero. Não é assim, é muito pelo contrário. Ilusão, né? Você vai ganhar muitos chefes. Vai ganhar muitos chefes, inclusive seus colaboradores, porque o bom empreendedor, ele tem, ainda na questão da curiosidade, ele se abre para ouvir o que a equipe dele tem a dizer. E muita inovação, inclusive, vem daí. Então, gestão de pessoas é um pilar extremamente importante para qualquer tipo de negócio e precisa investir. Se você não tem esse atributo desenvolvido ou se você não tem experiência em gestão de pessoas, precisa correr atrás. Porque seu negócio com certeza vai depender delas e você vai ter que saber lidar. O investimento em curso deve ser uma atuação permanente também de qualquer ramo. Mesmo a pessoa que está se preparando para empreender ou quer seguir uma carreira dentro de uma empresa ou mesmo no serviço público, a capacidade empreendedora ela é bem-vinda em qualquer setor da economia, penso eu. Mas agora vamos caminhar para o fechamento da nossa entrevista. Eu vou pedir para você dar assim, as suas últimas dicas para quem quer empreender. Traga aqui para a gente a sua palavra a partir da sua própria experiência como uma empreendedora bem-sucedida. Tá bom, obrigada. Bom, eu diria que, antes de mais nada, né, tenha um propósito naquilo que você vai empreender. Tenha o mínimo de conexão emocional com o negócio que você vai se propor a fazer. Isso, com certeza, vai ser uma mola para os momentos de queda, porque eles vão acontecer. Independentemente, de novo, de questões financeiras, qualquer negócio dentro do empreendedorismo, ele tem muitos altos e baixos. Então, se você tem um propósito no seu negócio, sem dúvida nenhuma, no momento do baixo, você vai se apegar a esse propósito e vai ganhar força para a renovação. Faça benchmarking, converse com os seus competidores, converse com os seus clientes, ouça genuinamente o que o seu cliente tem a dizer. Busque inovação sempre, se planeje,
como eu falei para você no começo, Marcelo, antes do começo, na verdade, seja muito cuidadoso com o planejamento, seja muito crítico com o planejamento, mas na hora de implementar e executar, seja muito feliz, seja muito motivado, transmita isso para as suas equipes. Sem dúvida nenhuma, o empreendedorismo exige muito esforço, mas acima de tudo, muita paixão. Essa seria a minha principal dica. Tá bom. Dani Verdugo, eu agradeço mais uma vez a sua presença. Obrigado pelo seu tempo aqui no programa Cidadania. Obrigada a você, Marcelo. Obrigada pelo convite. Um abraço. Um abraço. E obrigado também a você que nos assistiu. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe a programação da TV Senado. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Cidadania.